dia, boa tarde, boa noite para você que está em qualquer canto do universo, ou melhor, qualquer canto do planeta. Eu, Vladimir Jardim. E eu, Verônica Schiersner. Estamos... Eu adoro. Como é que é, Verônica? Schiersner. O nosso público vai decorar o seu sobrenome. Você vai ser famosa pelo sobrenome. Verônica Schiersner. Estamos aqui no estúdio 2 da FAMESP, Faculdade de Medicina de São Paulo. E como está o tempo hoje aí, Verônica? Olha, tá meio nublado, mas eu não sei se o problema é minha vista. Olha, meio nublado e problema na vista. Você viu só? Não sei, é um spoiler aí pro pessoal. E ali eu tenho a honra de apresentar, né, o prazer de apresentar ele, o mestre Raul Martins Júnior. E eu, a médica veterinária Karine Brunato. Aê! Sejam bem-vindos ao nosso FAMESPcast. Agora faça a honra, professor, né, de se apresentar pra gente, professor. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Raul Martins, eu sou coordenador junto com a professora Karine do curso de pós-graduação aqui da FAMESP, de oftalmologia veterinária. E a gente está com esse curso desde o ano passado, com a nossa primeira turma. E vamos abrir a segunda turma agora no mês de abril desse ano. Olha, a segunda turma, vamos bombar essa turma aí. Você viu? Bombar essa turma. E você, turma. doutora Karine? Obrigada, gente, pelo convite. Foi muito animador participar, né? Saber que a gente ia participar aqui do FAMESPcast. E a gente vai estar aqui para conversar com vocês, tirar dúvidas, curiosidades do mundo da oftalmologia veterinária, junto aqui com meu parceiro Raul. E estamos aí para a gente conversar um pouquinho sobre esse mundo dos olhos. Por falar em parceiro, Raul, como é que foi essa parceria de vocês dois? A gente estava agora há pouco, né, pensando quando que a gente se conheceu, né? E o mundo da veterinária acaba sendo um mundo pequeno, todo mundo se conhece, a gente vai dando aula, mas daí a gente sentou, né, Raul, onde que a gente se viu pela primeira vez? E... Foi através de uma outra especialidade, na verdade, né? Foi através da ultrassonografia. Isso. Né? E como você foi a pioneira, né? Uma das pioneiras no Brasil, né? Com essa especialidade, que é uma especialidade que entra nas duas áreas, tanto da oftalmologia como do ultrassom, que é a ultrassom ocular. Eu lembro que na época você começou a ir para Santos, eu entrei em contato com você para acompanhar o serviço e a gente acabou se conhecendo. E daí veio o convite para você dar aula na pós de ultrassom. É verdade. Eu faço ultrassonografia ocular, que é uma subespecialidade dentro da oftalmologia ou dentro da ultrassonografia, né, de especialidades. E eu tenho colegas em Santos e descia porque eu estou em São Paulo, né, gente? Estou na capital, desce a terra. É isso aí. Para fazer. E realmente, daí o Raul entrou em contato e eu falei, nossa, o Raul do ultrassom querendo acompanhar um serviço comigo, que honra, né? E... né, o Raul é uma pessoa incrível, uma simpatia, a gente teve essa conexão e a gente começou a conversar sobre... Fazer alguns trabalhos juntos, exato. Né? Quando você veio para pós de ultrassom, e daí para frente a admiração pela Karine sempre existiu, né? E a primeira oportunidade que eu tive de trazer ela para fixar ela aqui na FAMESP, a gente conseguiu fazer uma boa parceria. Não, e tudo fica muito fácil com o Raul. Né? Olha, então, que legal, hein? Isso é legal, né? Quando linka bem, a gente juntou os dois mundos pelos quais a gente é apaixonado, que nós somos apaixonados. E eu falo quando a gente tem uma conexão, né? Por exemplo, essa menina começou agora na nossa segunda temporada do FAMESPcast. Na primeira aula que ela sentou ali, a gente fica apreensivo, né? Falei, pô, né? E agora? Como é que vai ser, né? Tal. Mas, cara, ela entrou no jogo tão facilmente, né? E a gente tá criando, acho que a cada episódio, né, velho? Uma sinergia, uma conexão, né? Que acho que vai chegar no momento que a gente consegue só, no olhar, saber o que um outro vai dizer, né? Sim, tem conexões que são inexplicáveis, né? Hoje o Vlad estava rindo que eu tava testando os microfones cantando. Ela tava demais, professor Raul, ela tava demais hoje. A gente, mó séria aqui, né? Pauta do programa, né? Ó, pra você que está de casa, a gente tem pauta do programa, reunião, o negócio é sério aqui. E a Val tava cantando, como é que você tava cantando aí? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Eu testei em todos. Mas essa música tem que ser pros exóticos, né? Não pode Exatamente. Com certeza. E por falar em animais, né? Então vamos lá. Quais são as principais condições oftalmológicas que afetam os animais?
Olha, se você pensar na maioria das doenças que nós temos hoje na medicina humana, elas também acontecem nos animais, né? Nos cães, nos gatos, principalmente, que são os animais de rotina, né, que a gente atende. Então, uma muito famosa, que acho que todo mundo já ouviu falar, que alguém na família já operou, é a catarata, né? Então, é uma condição muitas vezes senil, do animal velhinho, que vai desenvolver a catarata, e hoje em dia se opera a catarata. É muito bacana, né? E não só essas condições, mas condições, por exemplo, olho seco, corpo estranho, machucados, brigas, questões de pálpebras também envolve a oftalmologia. É um mundo muito amplo dentro dessas especialidades que nós temos, né? Hoje em dia, muitas especialidades, mas é um mundo fantástico, porque tudo conversa com o oftalmo. Se você tem um probleminha de pele, se o seu cachorro tem um problema de pele, ele pode ter manifestação no olho. Se o seu cachorro tem um problema hormonal, ele também pode ter uma catarata diabética, por exemplo. Então, a oftalmo conversa com todas as especialidades. Tem um monte de afecções que, graças a Deus, hoje tem a tecnologia, os tratamentos, e a gente consegue dar uma qualidade de vida muito boa para esses animais que sofrem alguma condição nos olhos, né? A curiosidade que você falou agora, que a gente tem a oftalmologia, a disciplina que abrange a oftalmologia em quase todos os cursos de pós da veterinária. E esse final de semana eu vi a publicação da professora Lilian Petros, que é a coordenadora da pós de cardiologia, com a aula do Rafael, dando aula de doenças oculares para os alunos da cardio. Aí você pega o professor Renato, coordenador de cirurgia, ele daí tem a disciplina de oftalmo na pós-cirurgia. O professor Alir, na pós de felinos, tem a disciplina de oftalmo de felinos. Então, a oftalmo, ela tá, o outro curso de minha coordenação, que é o de ultrassom, a gente tem a disciplina de ultrassom ocular. Então, a oftalmologia, ela faz parte de todos os cursos, de quase todos os cursos, de animais exóticos, silvestres, do féquio. Então, a gente tem a oftalmologia, ela conversa com todos os sistemas, né? Então, o problema ocular é um problema também sistêmico, muitas vezes. Sim. E você comentando também sobre a relação com os humanos, hoje, quais são os exames oftalmológicos que a gente pode assemelhar ou tem coisas que diferem hoje? Eu brinco que a gente só não coloca para ler letrinhas e falar se tá melhor a lente 1, a lente 2, mas daqui a pouco quase que eles estão fazendo isso. Sim. Mas a gente usa de testes mais subjetivos. Então, o que é isso? Observar um cachorrinho pela sala, se ele está batendo a cabeça, se ele tem dificuldade em subir e descer degrau. Os equipamentos que a gente tem é uma especialidade que requer muitos equipamentos específicos. E acho que todo mundo aqui vai imaginar, né? Quem está ouvindo o podcast, quando a gente vai no oftalmo, a gente não coloca a cabeça numa maquininha que passa uma luzinha. Isso. A gente tem esse equipamento que chama lâmpada de fenda, só que a gente tem de maneira portátil, que muitas vezes é feito nos bebês, em pessoas na UTI, acamadas, que não podem se deslocar. Então, todos esses equipamentos, eles tendem a ser portáteis para a gente conseguir, no consultório, fazer a avaliação completa do paciente, né? Então, a gente mede pressão do olho, a gente faz esse exame de fundo de olho, exame da lágrima, tudo com recursos de equipamentos próprios, né? Para a oftalmologia, que não são, alguns são específicos da veterinária, outros são de medicina humana que a gente adapta para eles, né? Mas agora eu tô pensando aqui com meus botões aqui, né? Por exemplo, ó, quando a gente vai fazer um exame oftalmológico, a gente realmente coloca o queixo, o cara vai lá, né? Começa a passar, tá enxergando a letrinha, tá chegando, tá enxergando. O cachorro, ele não fala. Sim. Né? Mas se tiver um problema, por exemplo, né? Hoje eu tenho um problema do braço curto. Assim, ó, sabe aquele bracinho curto? Se eu tivesse mais uns 3 metros de braço, eu usava, vocês sabem? Mas e o cachorro? A gente não tem essa noção. Existe alguma coisa para alguma correção que é feita? Como é que funciona esse processo aí no animal? No dia a dia, a gente não tem isso para correção, mas a gente sabe que tem animais que necessitariam, digamos, de um óculos, que tem correção de grau para fazer,
né? Mas no dia a dia a gente não faz. Mas, por exemplo, a história do braço curto, que todo mundo vai ter um dia, não tem como Você fugir. também vai ter, viu? Fica deixando de mim, viu? É um envelhecimento natural do cristalino, né? Isso. E os cães também têm isso. E é até engraçado que uma vez eu atendi um cachorrinho que tinha sido adotado. E era um vira-latinha super bonitinho. E o cliente chegou falando: olha, eu adotei de uma vizinha minha, que eu mudei. E assim, o cachorrinho não estava lá nos tratos muito legais. E ela me garantiu que ele tinha 1 aninho e ele ia conseguir se adaptar em casa. E ela estava querendo dar mesmo porque o cachorro fazia xixi em todo lugar. Ah, peguei o cachorrinho, né? Tô fazendo um check-up. Ele tinha visto uma remelinha e levou para eu atender. E aí, no exame, quando a gente dilata a pupila no exame dos cães e gatos também. Eu percebi que tinha o que a gente chama de esclerose, que é esse envelhecimento fisiológico natural de um animalzinho que tinha no mínimo 10 anos. Né? Então, quando você levantava, né, os dentinhos, você via que não era um animal jovem. E ele falou: minha nossa, ela me enganou direitinho. Ela me enganou. O cachorro por 1 ano e ele tem 10, né? Então, isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Você não vai devolver o cachorro, né, dele de jeito nenhum. Agora que eu sei, né? Vão ser a senilidade dele vai ser boa comigo. Mas eu brinco que os olhos não escondem muito a data de nascimento. Né? Então a gente também tem essa história do braço curto. Mas por que a gente não percebe? Porque existem os outros órgãos do sentido que são muito apurados. Então, o olfato, né? A audição, isso complementa de uma tal maneira que eles não precisam de uma leitura, né? Então eles não vão ler o jornal. E aí a gente não percebe essa necessidade de uma de um foco tão próximo, né? Mas eles têm também o envelhecimento natural. Ô, Vel, nesse teu mundo da veterinária, qual curiosidade você teria em cima desse tema aí? Ixi, vamos ver se a Estamos gente tá... aqui, aproveita! Cara. Eu acho a oftalmologia muito complexa. Muito difícil. Ela é estudante também de veterinária. Juro. Eu me viro com a onco, me viro com tudo. Mas agora, oftalmo, eu acho muito difícil. Os testes, tudo, eu acho muito complexo. E, igual o Raul estava falando mesmo, pode ser algo sistêmico, como pode não ser. Então, engloba tudo e precisa de muito conhecimento na área. Não é qualquer pessoa que consegue diagnosticar uma doença ocular. Então, é muito complexo. Não sei nem... Eu acho que o Raul pode até falar disso, porque você sentiu essa complexidade e essa necessidade, de sim, fazer, na né? imagem, para a gente trazer a especialidade de ultrassom ocular para a nossa rotina. A gente coloca bem isso para o aluno da imagem, a necessidade de entender a parte clínica e anatômica da oftalmologia, né? Sim. Então, a oftalmo, se você tentar entrar nela sem os conhecimentos desde o básico até onde você quer chegar, você não vai muito longe, não. Tem que pegar firme mesmo. A oncologia é um mundo à parte. Todo mundo fala que é cardio, neuro, é difícil, mas aí olham a oftalmologia e falam, gente, não dá, é muito difícil. Muito Tem difícil. que ter bastante conhecimento, né? Eu acho que todas as áreas, né? Também é difícil. Mas sabe o que acontece? Eu acho que tudo que a gente não conhece é muito mais difícil. E nas faculdades, a gente não tem a disciplina de oftalmo. Então, como que você vai se apaixonar? Na faculdade não tem. São raríssimas. Às vezes você tem, assim, uma aula de 8 horas. Sim. E a gente tem uma pós de 2 anos só de oftalmo. Então, tudo que você não é apresentado, que você não consegue se apaixonar. E aí fica aquela história, tipo, o olho é muito feio, dá muito medo. E tem uma cobrança, né, Raul, do cliente, do tutor. Por quê? Eu brinco com os meus amigos endócrinos, né, que tipo, se você perguntar para um tutor, o que é um pâncreas? Ah, sei lá, é uma coisa que tá lá na barriga, né? Se você perguntar, o que é um olho? Não, olha aqui, eu sei o olho. E aí ele vê o problema do cãozinho dele 24 horas por dia. Sim. E ele te cobra por isso. Então, a cobrança do paciente, do tutor, é mais ferrenha, porque ele está ali diariamente olhando se está melhorando ou não.
E isso dá um pouco de medo, principalmente para quem é recém-formado, que não teve toda essa experiência na faculdade. É como a dermato, né? Como a dermato também, né? A dermatologia também. O problema da pele você está vendo, o problema da pele você está acompanhando. Então você vai cobrar mais isso do profissional, né? Já os órgãos que a gente não enxerga, se o veterinário passa o tratamento, você imagina que está dando certo ou não pelo sintoma, né? Mas não que você está vendo lá que o coração ficou mais bonito, mais feio, que o pâncreas está mais sorridente, ou que o fígado ficou mais feliz. Vou dar remédio para o fígado melhorar. Agora, se ele está bom ou não, eu só vou saber pelo sinal clínico, né? Posso perguntar uma curiosidade para os professores? Pode. Você deixa. Pode. Autoriza, sabe? Pode. Que é da tua área, né? Que Tá minha bom. área, posso? Então deixa. O que encantou vocês dois para estar trabalhando com oftalmologia? Porque, por exemplo, a minha formação, eu sou físico, né? Eu sou bacharel licenciado em física, fiz física aplicada mesmo, né? Que estudei física nuclear, aquela coisa toda, aquela maluquice toda, né? E eu resolvi para a área da educação, né? Porque me encanta a educação. Então, eu cheguei a trabalhar um pouquinho em física médica, mas não deixo para vocês, né? O negócio era aluno e gente, né? E o que encantou vocês a estarem mexendo com essa habilidade, com essa competência na área de oftalmologia? Eu sou mais velho que a K, né? Eu acho que quantos anos eu tenho de formado a mais que você, antes de você? Eu formei em 92, você Em em... 2002. Aí a gente tem uma diferença de 10 anos. Quando eu me formei em 92, alguns colegas meus mais amigos mais próximos, poucos que se interessaram pela área acadêmica, de ir para uma faculdade, fazer mestrado e doutorado. Dentre eles, o que era mais próximo de mim foi quem hoje é um grande professor da Unesp, o professor Alexandre. Ele já saiu da faculdade direto para a área acadêmica. E a gente era muito amigo. Eu fui para uma área de clínica e ele já foi para ficar na faculdade. E eu fui acompanhando o trabalho dele. O trabalho do Alexandre é um dos maiores oftalmologistas que a gente conhece hoje, enfim, sempre. E os estudos dele na época... E ele é de Santos. A nossa amizade era de Santos. Ele era de uma universidade, ele era de Londrina, eu de Prudente. Mas a gente tinha esse vínculo. E daí eu sempre gostei de organizar coisas. Eu organizei o primeiro grupo de veterinários em Santos. Juntei a associação na época. Eu falei, não, tem que ter curso nessa cidade. Daí quem era o meu amigo que estava na área acadêmica? Era o professor Alexandre, que era de Santos, mas estava já dando aula. Ele ficou 2 anos na UEL em Londrina e depois logo ele entrou, como está até hoje, na Unesp de Araçatuba. E daí eu cheguei nele, falei, Alexandre, vamos trazer um curso aqui para Santos. A tua área oftalmo, resumindo, o primeiro curso que eu organizei na vida, isso foi em 95, eu acho que foi um dos primeiros na Baixada Santista, em São Paulo, sei lá, deve ter sido o primeiro do Brasil. Foi um curso de 3 dias de oftalmologia veterinária. Em 1995, com um professor... Cultura e informação. Com um professor que hoje é uma sumidade na oftalmologia, né? Há muitos anos, né, Alexandre? Um grande amigo, um grande colega. Mas o interessante é que veio pela amizade. Que área que você está? Você está na oftalmo. Então, Alexandre, veio, eu quero organizar um curso. Então, vamos para... E daí veio a oftalmologia. E daí ele atendia em Santos, na minha clínica. A gente começou a ter atendimento especializado. Isso eu estou falando de 95 a 2000. Não existia. Mas não existia nem não existia pós nenhuma. Não existia especialidade. Só quem era professor de faculdade, quem fazia mestrado ou doutorado. E daí a gente organizou o curso e começou a ter no meu consultório em Santos, como a mãe dele e o pai moravam em Santos, ele lá em Araçatuba, ele tinha que vir visitar os pais uma vez por mês. Eu marcava a consulta para ele. E daí no meu consultório começou a ter especialidade de atendimento de oftalmologia. Num ano onde não existia os meios de comunicação que tem hoje, não tinha divulgação, não tinha nada, era de boca em boca, também sempre foi um consultório pequeno que eu tive em Santos, nunca foi clínica, nem hospital 24 horas, e daí o meu interesse já veio daí, porque daí eu comecei a me apaixonar pelo trabalho que eu vi o meu colega fazer dentro do meu consultório, porque ele trazia para mim uma situação acadêmica. Então eu conseguia viver a rotina de um veterinário que tinha se formado e não tinha ainda dado continuidade, porque eu fui entrar no mestrado só em 2002, e o Alexandre me proporcionou isso. Então o meu início da paixão da oftalmologia veio um pouco pela amizade com esse grande professor. Que legal. E conseguimos trazer coisas muito legais na época que não se falava em nada de cursos, nem de pós, nem de nada, né? Foi pioneiro, né? Foi um pioneirismo na época, assim. Lá na Baixada Santista, assim, poucos tiveram
Eu acho que entrava no consultório, não sabia assim a dimensão de quanto estava sendo legal o que a pessoa estava tendo acesso, sabe? Eu tentava passar isso para o cliente. Falava assim, quem vai fazer essa consulta para você é um professor da Unesp, que só estuda. Você tinha que falar para a pessoa o quanto aquilo era importante. E é que interessante esse tema. Porque na cabeça das pessoas, há 20 anos atrás, há 15, mesmo há 10, eu acho que eu posso falar, o veterinário é aquele cara que entende da formiga ao dinossauro, do olho ao fígado, do dermato. Não existia especialidade. A pessoa assim, o que é veterinário? Então, eu tenho um cavalo. Não, peraí, eu não tenho um cavalo. Você tem de cachorro? O meu cachorro está com problema no olho. Eu não sou oftalmo. Ué, mas você não é veterinário? Isso era o que a gente mais escutava na época. Então, o cachorro está com problema cardíaco. Falou, vou ver algum professor da cardio, de alguma faculdade, tinha que ser assim, mandava para a USP, eu mandava muito paciente para a USP nessa época, para o hospital da USP. A pessoa fala assim, mas você não é veterinário? Poxa, assim, na cabeça de qualquer ser humano, saber de tudo. Em 1980, 70, 80, 90, na cabeça de qualquer ser humano, o veterinário era o profissional que sabia tudo da medicina de animais. Não só de todas as espécies, como de todas as especialidades em cada espécie. Nossa! Mas isso é se você parar para pensar, tenta puxar na tua memória o que você achava de um veterinário. Você tinha cachorro quando era pequeno? Tinha, claro. Você achava que um veterinário que você ia levar o cachorro, ele podia falar um não para você? Tipo assim... Todo mundo achava, na verdade. Não tinha isso. E hoje as pessoas que são mais velhas, elas ainda acham isso, porque a gente acham, então comenta assim, mas o bom é o clínico geral. É que nem a fala do médico também uns anos atrás, né? Quando começou a medicina humana a ter muita especialidade, a gente também ouvia isso dos avós, de pessoas mais antigas. Mas o bom mesmo era aquele médico da família que eu levava o meu filho, e o meu filho continuou com ele até hoje, né? Porque ele sim sabia examinar. E eu não tiro o mérito nem a importância desse dito popular, que não é um dito popular, é uma coisa vivência prática, porque realmente a medicina, nessa época, era mais, entre aspas, bem praticada, porque você tinha que ter muito mais conhecimento do geral, e você tinha que saber como usar aquele conhecimento geral de uma forma boa. Então o médico realmente tinha que praticar uma medicina mais ampla e de conhecimento mais amplo. Sem dúvida. Então, quando a pessoa era boa, porque era boa mesmo, né? Sim. É interessante porque foi algo até que a gente comentou em episódio passado, que você me perguntou, né? A especialidade que eu queria seguir. E a minha primeira resposta foi: eu vou me formar médica veterinária e eu quero saber de tudo um pouco. Então, vou estar em um consultório, caso eu esteja, não sei o que vai aparecer. Então, eu quero saber de tudo um pouco e depois ir me especializando. E é até interessante a gente ter chegado nesse assunto agora. Mas agora, saber o que te levou, esse amor pela oftalmologia. Posso contar a real? Foi por medo. Por medo? Olha só, eu sou de uma geração onde não existiam faculdades particulares, ou existia uma ou outra em São Paulo. E foi um ano ali, 98, 97, que deu o boom das particulares. Então, quando eu entrei numa particular, eu sou de Guarulhos, quando a gente estava se formando, chegam os estágios obrigatórios, né? E virou meio que uma rixa, assim, não, você é de particular não presta. Sendo que meus professores eram todos fenomenais, eram professores da USP, era uma revolução, e estava muito difícil de conseguir estágio. E um desses meus professores, fantástico, um cirurgião, assim, o que eu sei de cirurgia, de delicadeza, eu aprendi com ele, ele virou e estava nervoso, que estava essa história de estágio que ninguém queria dar, isso em 2002, falou o seguinte: alguém aqui vai fazer uma monografia com o tema de sequestro corneano. Sequestro, né? Você fala sequestro córnea, meu Deus, o que é isso? Quem vai fazer? Aí sabe quando você percebe que todo mundo dá um passo para trás e você ficou na frente? Meu Deus, eu não posso falar não pro professor mais bravo. Ele era muito rígido, né? Eu falei, bom, vou fazer. E aí, estudando, né? Aquela que eu falei, você conhecendo, você vai se apaixonando. E aí, gostei, terminei o trabalho. Falei, nossa, sobrevivi. Até que é interessante. E aí, esse meu professor, Hector, ele vira e falou assim, então é o seguinte, vamos lá, vamos fazer um estágio, você topa sair do Brasil?
Falou, opa, topo, né? Quantos anos? 21, acho que eu me formei. Vou passar férias em algum lugar. Então, você vai para a Argentina, você vai ficar uma temporada com um amigo meu na oftalmologia. E nada mais, nada menos, era o professor Daniel Herrera, que foi um pioneiro na América do Sul, super renomado, tem livros. E eu fui para ficar 15 dias e fiquei 3 meses lá com ele. E aí me apaixonei pelo oftalmo. Cara, Né? que Então, assim, bacana. eu fui sabendo que a cabeça do cachorro comportava 2 olhos. Não sabia mais nada. E sabia do Esse sequestro. é quase Ele me pegou na mão. Então, quando o pessoal fala, né? Como você estava comentando, nossa, oftalmo é um mundo muito difícil. Se você tem alguém que te pega na mão e que te passa esse conhecimento, é muito legal, né? Você fica fascinado. É que é Então, muito do que você falou mesmo, né? A gente vê pouco na faculdade. E se a gente tem a oportunidade de viver um estágio em algum outro lugar, acho que qualquer especialidade dentro da sim. medicina veterinária acaba desmistificando muito. Exatamente, né? Então foi por aí o meu caminho no oftalmo que começou. E aí me apaixonei, fui fazer residência na cirurgia que tinha oftalmologia dentro da escola. E daí você falou que você é professor de física, né? Isso. Eu amo física. E daí Você em casa, tá vendo? Ó, a professora sensacional com física. Entende? Olha isso, né? Tem retorno. Algum dia na vida vai ter o retorno do professor. Porque os equipamentos é tudo jogo de luz. Então é refração. Aí, ó. Você precisa saber as Aí, ó. lentes. Essa minha aqui, óptica, um dia ia ser usado pela professora. Para uma correção de cirurgia. Legal. Então, hoje em dia, quando a gente estuda, eu brinco que eu volto a estudar a física lá, porque eu quero lembrar o que é a refração, por que eu estou enxergando aquilo, por que o equipamento de oftalmo é tão caro, né? É. Porque você tem um conjunto de lentes, um conjunto de espelhos, e daí tem esse valor. Então, é muito legal, você vive estudando, né? E para a gente se aprofundar, né? Então, acho que eu estou percebendo, então, parece que é legal a gente se aprofundar num tema, né? Como que os profissionais se especializam em oftalmologia veterinária? Eu vou ser Raul. Pode É? continuar. Na verdade, é assim, hoje em dia a gente tem muitos meios, né? Hoje em dia a gente tem pós-graduações, né? Que você tem que fazer um curso de qualidade, são 2 anos, você tem que ter teoria, você tem que ter prática, a parte cirúrgica, a parte clínica, porque o oftalmo engloba muito isso. Você tem a parte acadêmica também, né? Então você se especializa no mestrado, no doutorado, no pós-doc, se você quiser seguir uma carreira acadêmica. Você quer seguir uma carreira clínica, uma carreira do teu consultório ou especialidade da tua região, nós temos a especialidade, o curso de especialista, Pós-lato né? A sensu, pós-lato sensu, que dá essa carga para você tocar a rotina de cães e gatos. Se você quiser se especializar, você também pode fazer em aves, em silvestres, em equinos. Então tem um mundo aí que você nunca para de De estudar. subespecialidades, né? É verdade. Aqui na FAMES a gente tem esse curso, então. Tem. A nossa oftalmologia é muito bacana, o nosso curso de oftalmo é muito bacana porque a gente faz muita questão do presencial. A gente ainda, né, bate um pouco nessa tecla, porque justamente esse contato presencial faz com que a gente esteja do ladinho do aluno, sentindo a necessidade de cada um, né? Então, na verdade é híbrido, né? A gente tem algumas aulas A que distância são... é online, mas a grande maioria é presencial, né? Isso. E aí tem a parte prática, a parte cirúrgica, tem os animais aqui da ONG, que a gente, além de praticar, a gente pode compartilhar nosso conhecimento e cuidar desses animais, desses olhinhos, né, dos nossos pacientes. Então, aqui a gente tem essa oportunidade imensa de servir e também de ajudar os animais com o nosso conhecimento, né? Agora eu quero... Aquele momento perdida, velho. Pessoal, não esqueçam de já curtir o nosso programa, compartilhar com seus amigos e ativarem o sininho para os próximos. E se inscrever também, né, Vlad, para ver a gente sempre. Além disso, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a pós-graduação coordenada por esses 2 especialistas incríveis, vai estar aqui no link da descrição e vocês conseguem acessar para saber um pouquinho mais sobre a pós.
Não, como né, nós não fizemos ainda o curso de pós aqui na Unesp, né? Então, quais são as medidas preventivas, né, que os proprietários de animais podem adotar para manter a saúde ocular de seus pets? Bom, são várias. Acho que o Raul, que é um garoto de praia, deve ver bastante, por exemplo, animais fazendo o passeio matinal na praia, na areia. A gente tem que lembrar que a areia incomoda quando entra no nosso olho, nos olhos dos pets também. Então, lubrificar, observar os olhos dos animais, né? Então, se tá com mais remela, se tá ficando vermelho, se tá piscando, tudo isso é sinal de que tem alguma enfermidade, que tá com desconforto, né? Então, isso são os primeiros cuidados. Não passear com o cachorro fora, com a cabeça para fora do carro, né? Eles adoram ficar com a cabeça super bonitinha, mas imagina se uma pedrinha entra no olho, aquele vento resseca, né? Que mais? Em banho e tosa, né, Raul? Ventosa. Ou mesmo em casa, né? Quando for fazer secagem do pelo do animal, não evitar colocar o secador direto, direcionado para os olhos. Porque resseca. Lembrar que incomodaria a gente, né? O cara vai Sim, secar o seu cabelo, mas com o secador no teu olho, você vai falar, E aquela higienização? Ela higienização. com água, tem que ser com algodão, sem algodão? Como é que eu Você poderia pode fazer? fazer sempre com água filtrada, água mineral. E é interessante usar algum papelzinho macio, tipo aqueles papeizinhos, não vamos fazer propaganda de ninguém, né? Mas de limpar os óculos, ou aquele algodão de maquiagem que ele é bem compacto, nada que solte muito fiapo. E aí você sempre limpa essas remelinhas. Agora, o importante é saber que não é normal ter muita remela. Todo mundo acha, né? Fala assim, o Shih Tzu tem muita remela. Não é normal. Remela todo mundo tem. Eu, vocês, mas quando acorda. É. Ao longo do dia, se você está produzindo, é porque você tem alguma coisa errada. A mesma coisa nos cães, né? Então, acho que é legal aproveitar esse momento e desmistificar que é normal ter remela em Shih Tzu, ou em Lhasa, ou nesses cães de focinho curto. E uma coisa bacana, né, que agora eu lembrei. Todos os animais de focinho curto, que a gente chama de braquicefálicos, eles tendem a ter alterações oculares pela conformação da pálpebra, né, de uma ser pálpebras grandes, olhos expostos. Então, esses animais precisam de uma atenção aí, um check-up anual, para saber se está tudo bem com eles. E a gente estava falando um pouco mais, a gente puxou um pouco a sardinha do Vlad, falando da física e tudo mais. Professora, ela gosta de física. Eu tinha dúvidas com você. Olha, ele vai começar a se achar. Cuidado. Eu tô contente que alguém, pelo menos no mundo, Vai fechando já a sardinha para ele. Como as tecnologias, os equipamentos têm influenciado na oftalmologia? Tem evoluído bastante, a gente tem visto que a tecnologia está crescendo muito hoje, né? As inteligências artificiais e tudo mais. E como isso impacta na oftalmologia? Olha, se a gente for pensar no nosso mundo, né, Raul, de ultrassom ocular, muita gente não sabe que você faz ultrassom dos olhos dos cães, né? E a gente tem recursos que a gente faz ultrassom de um segmento só da frente do olho, né? Que é córnea, íris. E são equipamentos que até alguns anos atrás só tinham na medicina, né? Sim. E hoje a gente tem alguns espalhados por São Paulo, a gente tem aqui na prática, né, do nosso curso, que é um nome que é cumprido, chama ultrassonografia biomicroscópica. Mas isso chegou até o dia a dia. O legal é que, Raul, você deve perceber isso até mais que eu. Antigamente demorava muito para a tecnologia da faculdade chegar na rotina. na rotina. E hoje em dia a gente já consegue caminhar um pouco mais juntos, né? Mas não só na rotina de diagnóstico, como de tratamento também, né? Então, como eu falei para vocês, esses primeiros cursos lá, o primeiro que eu organizei em Santos, em 1995, não tinha como o Alexandre chegar lá e falar de cirurgia de catarata com a técnica da litotripsia, por exemplo.
Litodipsia. Faco, emulsificação. Vai cortar essa parte depois. Eu fui bombardear o rim. Em vez de bombardear, eu bombardeio do mesmo jeito. Em vez de você explodir a pedra do rim, você vai explodir a catarata. Então, não tinha como a gente falar há 20 anos atrás de cirurgia de catarata com a facoemulsificação, porque não existia a facoemulsificação, né? E não existia o diagnóstico, o exame do ultrassom ocular. Então, isso tudo, voltando à tua pergunta, Verônica, a tecnologia, né, o avanço da tecnologia, ela caminha assim. Eu acho que daí a gente pode abrir para a medicina em geral, lado a lado, com todas as áreas da medicina, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Então, a gente consegue, hoje em dia, na oftalmologia, não só ter meios de diagnóstico com muito mais acurácia, e também, como também ter tratamentos muito mais eficazes por conta do avanço da tecnologia. Sim, hoje mesmo a gente já tem tratamentos com nanotecnologia, né? Sim. Tudo mais avançado. Professor Raul, você já pegou aqui aquele exame? O senhor falou assim, ó. Uau! 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 Já teve aqui esse caso que você pode compartilhar com a gente? O senhor pegou o exame assim e falou assim, será que isso é possível? Assim, alguma coisa relacionada a isso? Então, um exame... Assim, na prática mesmo. Por exemplo, a gente vai fazer um exame de, sei lá, de raio-x. Aí você fala assim, caramba, o cara não, tem uma entendi, mas o coluna. uau, você fala um uau de que eu tô vendo um exame bom ou ruim? Quer fazer um aluno que fez uma operação muito bom? Pode ser que vai fazer Os dois, professor. No sentido do paciente Isso, ou no do exame paciente, do profissional do que fez? paciente. Do paciente. Isso. Ah, sim, tem muitos exames que a gente faz, voltando para a nossa subespecialidade de ultrassom ocular, que a gente faz. E é engraçado, esses exames do uau bom, é bom para a gente, é bom para o animal, mas para o proprietário, muitas vezes, o tutor não fica contente, né? Essa semana mesmo, eu assim, mesmo que ele não verbalize isso, ele sente. Porque tem aquele paciente que vai no médico, ele não gosta de sair de lá sem uma receita, ou dar um problema. Verdade. Eu tenho um amigo meu no outro dia falava, poxa, mas eu já fiz um monte de exame, eu não descubro o que eu tenho, eu sinto alguma coisa, eu sei, uma pesquisa do trato digestório dele, alguma coisa que ele tinha no intestino. Eu falei, que bom que não descobriu nada, mas você tem que pensar no que descartaram. Sim. Não descobriu nada até agora, mas descartou um câncer, descartou doença infecciosa, descartou inflamação, descartou tanta coisa, né? E tem tutor que também não gosta que você fale, uau, que bom, não vi nada. O olho do seu cachorro foi excelente. Como assim? Não tem nada? E o pior, e não adianta, isso não muda. Semana passada eu tive um exemplo desse. Eu falei, a proprietária me procurou com polidipsia e poliúria. O cachorro estava bebendo muita água, urinando muito. Foi até a indicação lá do pessoal de Londrina. E daí, não, acho que eu vou pular isso, vamos cortar. Não tem nada a ver falar isso agora. E vou falar também de pacientes muito particulares, também melhor não. Bom, continua, corta essa. Não peguei, então. Não vou dar já. Como se nada? Eu viajo um pouco. Então, aqui, tem né? alguma coisa? Uma contribuição? A gente tem histórias bonitas e emocionantes, né? Eu tenho uma história que eu nunca esqueço. Que muitas vezes o final da linha do oftalmo, quando é um caso muito crônico, muito dolorido, é fazer a cirurgia de remoção do olho. Os animais se adaptam, mas assim, é uma hora triste para a família, é uma hora que a gente tem que ter muito cuidado na indicação e na forma de falar. E aconteceu de um paciente meu de muitos anos desenvolver uma doença, um glaucoma, que estava com muito desconforto, e ela sempre vinha acompanhada dos filhos. E acabei que eu vi uma geração, uns 2, 3 anos dos filhos crescendo, e eu brincava que eles, assim, sempre brinquei com eles no consultório, a cachorrinha boazinha e tal, mas os filhos eram mais agitados, eu não era mãe naquela época, e ela sempre tinha muita paciência e tal. E ela falou, Karine, eu tô entendendo, antes de eu falar que tinha que remover o olho, ela falou, eu tô entendendo o que você quer dizer. Você pode conversar comigo por telefone? E aí eu entendi que era alguma coisa relacionada aos filhos. E, ok, me liguei para ela, ela falou, eu entendo, você me dá uns 2 meses?
para eu ajustar essa informação em casa? Tá bom. Deu 2 meses, ela ligou e falou, olha, tá todo mundo preparado aqui na família? A gente vai fazer a cirurgia da cachorrinha, porque vai dar tudo certo. E aí, no dia da cirurgia, os filhos chegaram fantasiados de piratas, de Jack Sparrow. Olha que legal. E aí eu descobri que um dos filhos tinha um transtorno do espectro autista. Então, imagina a sensibilidade dessa mãe em entender que a gente não está tratando só o cachorrinho, a gente está tratando uma família Caralho. inteira. Nossa, É. Arrepia. E hoje, ainda que eu sou E mãe, hoje- eu entendo muito, né, assim, ela não queria, ou talvez ela não tivesse uma ajuda para estar lá sempre com a cachorra, 2 filhos, aquela confusão. É porque tinha essa necessidade. E aí a gente tendo essa sensibilidade, gente, minha abordagem mudou muito hoje em dia, né? Então foi uma lição que emociona, porque essa mãe era uma guerreira, ela tratava o cachorrinho como um filho da família, ela teve toda a sensibilidade de preparar a família, e no final todo mundo saiu feliz, não teve aquele impacto, né? Da tristeza, da não aceitação em remover um olho. Então, a gente aprende muito mais, né, na vida, e é o que eu falo, né? A gente não é veterinário só do cachorro e do gato. A gente é um médico da família, Sim. né? E isso é o que eu levo para a vida e é o que a gente também faz muita questão de sempre falar para os alunos. Você trata a família. Então, às vezes a gente ouve, olha, eu sou veterinário porque eu não gosto de gente. Você vai ter que gostar de gente no mundo bem, entendeu? A ponta são pessoas, né? Não tem jeito, a ponta são O pessoas. cachorro não chega sozinho. Então, Verdade. Cachorro vai lá, bate na porta. Professor, vem aqui agora. essa é a minha história uau, porque foi uma lição de vida para mim. Isso mesmo. É realmente uau. Problemas que aumentam a sensibilidade da pessoa, né? Às vezes até o problema do filho dela trouxe uma sensibilidade Exato. mais... muito legal. É E faz a gente muito boa. refletir, né? Muito boa. Olha, de Parar verdade, pra pensar nessa situação, muito, né? professor. Eu nunca tinha associado, por exemplo, com a história de vocês dois, eu nunca tinha associado a grandeza da profissão de vocês. De verdade, eu estou humildemente falando, né? Uhum. Da grandeza da profissão de vocês. Porque vocês devolvem sonho às pessoas, né? Aquele pet que se ama tanto, e deposita a confiança na mão de vocês, né? E ter esse olhar, sabe, humano para o todo, não só para ali, mas para o todo. De verdade, olha, uau! Surpreendente, uau! Muito uau! E, gente, a gente tava falando muito sobre as especializações que antes não tinha, né? Essas especialidades e tudo mais. Como vocês enxergam o futuro da oftalmologia veterinária? Vocês percebem que cada vez mais está tendo a procura? O que vocês percebem? Com certeza. Eu acho que está tendo um aumento geral da base, que está levando a um aumento também na procura, né? Então, acho que vem com o crescimento, como a Karine falou, ela é de uma turma de faculdade particular, eu também sou da segunda turma, então nem antes não existia faculdades particulares, hoje você tem um monte, né, em tudo quanto é Tem mais cidade, 500. também se você falar em qualquer país, se você conhecer alguém que mora em algum país da Europa, ou América do Norte, ou na Ásia, assim, quantas faculdades de veterinária tem no seu país? Na França, por exemplo. Uma cidade aqui no Brasil é capaz de ter mais do que no país inteiro. Eu tenho um colega médico veterinário em Portugal e eu convidei ele para dar uma palestra, né, para instituição que eu faço medicina veterinária, e a gente chegou nesse assunto, e em Portugal tem 7. Exatamente isso que eu queria falar. Então, você vê, um país na Europa tem menos faculdade que a cidade de São Paulo, que a cidade do Rio de Janeiro, ou que a cidade de Belo Horizonte. Então, a gente está falando, mas isso, né, isso, infelizmente, não é sinônimo de qualidade, Sim, com certeza. né? E nem de que a formação, né, de base até a formação do profissional, a gente está atingindo o que a gente quer, mas é o que se permite. Hoje, no nosso Brasil, é isso que a gente tem que se adequar, né?
Então, aumentou muito a quantidade de faculdade. Daí você joga no mercado um monte de profissional que sai de uma graduação falando, e agora? O que que eu faço da vida? Né? Então, já é comum você, Verônica, estar no 5º ano. Isso. Eu acredito, você pode falar melhor que eu. Os seus colegas de classe já não é um tema que vocês, um pergunta para o outro, o que você vai fazer de pós? Sim, as pessoas Assim, já chegam perguntando, mas qual vai ser a sua não, especialização? Né? Não existia essa pergunta na minha época. Existia? Imagina. Existia. Você está se formando em veterinário. Então, que bom, amanhã nós somos veterinário. Quer mandar uma clínica comigo? Vem aqui, ó. Era isso a Alguém nossa gostava conversa. de castrar um pouco mais, É, né? Alguém mas- gostava de... Você vai... Porque fazer tudo a gente já sabia que ia ter que fazer. É, então. Aí você diz, você vai fazer tudo e você também. Mas você gosta mais de quê? Você gosta mais de anestesiar? Porque tinha cirurgia na época que a gente fazia a anestesia, a cirurgia, o pré, o pós e cuidava, enfim, você tinha que fazer tudo. Então, hoje em dia, na sua classe, os seus colegas te perguntam, Verônica, o que você vai fazer de pós? Não, porque eu já escolhi a minha é cardio. Você já escolheu o quê? Vai ser oftalmo? Vai ser o enfim. Então, o aumento da base das faculdades particulares está crescendo cada vez mais, jogou muito profissional no mercado, esses profissionais estão ficando sem caminho, procurando uma área para atuar, e essa procura tende a aumentar cada vez mais. Então, cada um vai escolher a sua área, e daí todas as áreas vão aumentar juntos. Algumas têm aumentado mais, outras menos. Eu acredito que a gente não pode deixar de falar do ponto de vista financeiro, né? Porque a gente trabalha... Tem gente que... Eu conheço colegas que trabalhariam em mais de uma especialidade, às vezes acaba escolhendo a que tem um retorno financeiro maior, né? Então, se a gente pensar tanto na medicina humana quanto na veterinária, sim, as áreas que você tem clínica e cirurgia, onde você faz procedimentos e consultas, você tem um rendimento financeiro maior também, uma oportunidade de ganhar mais. Né? Porque você não só faz a consulta, mas você também tem aquele paciente que vai para a cirurgia. Sim. Então, a escolha da oftalmo também cresceu muito, é uma das pós mais procuradas, eu acredito, porque o cara, ele já saiu da faculdade com aquela ideia de que vai ser clínico e cirurgião, ele sabe que ele gosta de fazer os dois. Então, se eu gosto de fazer os dois, eu vou escolher uma área onde eu posso fazer os dois. Qual que é a área que eu posso fazer? Uma delas é a oftalmologia. Eu acho que tem um pouco disso aí também, né? Sim. Se eu fosse você, fazer oftalmo. Mas eu tenho um tempo... Bem A melhor oportunidade de trabalho. Pena que a gente não trouxe o olhinho aqui hoje. Professores, eu acho que nós Começar a ficaríamos abrir, aqui conversando com vocês dois. Por horas. Mas de Mas verdade juro que mesmo, tá olha. acabando? Verdade. Professora, olha, eu acho que esse foi um dos programas que eu curti tanto estar Sim. aqui, mas tanto, né? E não vou encontrar um adjetivo para falar o programa nosso de hoje, de verdade mesmo. E para finalizar, a gente se faz aquela perguntinha assim, né? Olhando para aquela câmera ali dos nossos ouvintes, tá? Qual que é o método de sucesso para vocês dois? Eu tenho uma questão de uma veterinária integral. Então, essa questão de você cuidar do paciente, do cão, do gato, assistir a família. Sabe aquilo que a gente conversou lá no comecinho, que antes você tinha o médico da família? Eu acho que o diferencial hoje é realmente você conseguir ser extremamente especializado no assunto, mas não esquecendo da base, né? Então, se fosse para dar uma dica de sucesso, eu continuaria nesse rumo. Não esquecer que o paciente é o amor de alguém, né? Sim. Todo mundo já ouviu essa frase, mas tem uma família por trás, e eu acho que isso deixa a gente mais humanos, né? Eu acho que até quando a Verônica falou isso, eu fiquei pensando aqui, será que a gente já tinha conversado isso com a Verônica? Porque ela falou exatamente o que eu acho que é o certo do caminho do sucesso. E o que você falou que você faria, começar na clínica geral, aprendendo um pouco de tudo para depois você buscar uma especialidade, isso é o caminho do sucesso. O raciocínio multidisciplinar. Sim. Sem dúvida. Como a gente brinca, um olho não chega sozinho pra gente no consultório. Cuida do olho, tá aqui o olho. Então, vou olhar só o olho, não. Então, o bom oftalmologista, ele sabe clínica médica e clínica cirúrgica geral. O bom dermato, o bom ultrassonografista, ele não sabe só a imagem, ele sabe muito de clínica médica. Então, o raciocínio, como a professora Karine falou, multidisciplinar. E a sua ideia, Verônica, você está de parabéns. Adorei o que você falou. Parece até que a gente tinha combinado. Porque o que você falou, que você acha que é o certo começar, não tenha dúvida, é o certo começar. Sim.
é você acabar a faculdade e ir para uma residência, né, boa hoje de veterinário ou de medicina. Um residente de medicina, ele termina a faculdade, a residência dele primeira. Não importa se você vai ser neuro, oftalmo, ortopedista, você vai cair num atendimento geral. E do geral você vai para a especialidade. E para o senhor, professor, pessoalmente, né? Falando do profissional, né? Dr. Raul, qual o seu método de sucesso? Eu acho que é quando eu consigo associar o bem-estar mental, espiritual e financeiro, casar todo mundo, sabe? Acho que quando a gente chega nessa parte assim da vida que a gente consegue não esquecer do nosso bem-estar mental, físico, né? Da nossa saúde, né? E trazer isso para a nossa vida, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né? Não adianta a gente falar que faz tudo por amor, porque a gente precisa de dinheiro para tudo. Sim. Então, se a gente consegue casar isso, eu acho que isso para mim é o segredo do sucesso na vida. Rapaz do céu. Então, não podia encerrar melhor o nosso programa. Professores, muito obrigado, gratidão demais vocês terem aceito esse, né? Eu sei que a vida de vocês tempo, deve ser uma loucura, né? Mas muito obrigado por estar aqui, né? Nesse dia tão gostoso. Nós que agradecemos. Nesse bate-papo. Prazer. Pode chamar a gente de novo. É muito difícil, cara. Pessoal do oftalmo, não tem física. Não tem física, mas eu tô gostando muito. A pessoa vai ficar assim, meu Deus, eu vou ter que aprender física de novo. Visual. Corta. Vou voltar. Corta, diretor. Não gostei. E a parte da física acho que é melhor. Física ocular. Mas tudo bem, tá valendo. Muito obrigado para você que nos acompanha no nosso podcast. Fica a dica para você assistir o nosso próximo episódio, que também vai ser tão sensacional como nós tivemos o prazer de estar com os dois professores aqui. E para conseguir acompanhar o próximo episódio, não esqueça de ativar o sininho, já curtir esse, né? E Sim. compartilhar com todos os seus amigos. E você vai perguntar para eles lá, como é que faz para seguir minha rede social? Verdade. Como que faz para encontrar vocês nas redes sociais? Vocês podem falar o arroba de vocês. A gente também vai deixar disponível na descrição. Qual que é o de cada um? A gente tem o de cada um. Exato. O de cada um e tem o da FAMESP Eu da também. FAMESP, eu vou precisar de uma colinha. Ó, Pra saber o nome certinho, gente. Vocês sabem que não sou tão... O meu tá no meu nome mesmo, é Raul Martins Júnior. O da FAMESP. Olha, o meu pessoal profissional é o vetoftalmo.clb e o da FAMESP, famesp.oftalmovet. legal. É isso aí. E é isso. Até a próxima. Tchau! Nossa, gente, que legal!